Ao me dirigir a esta reunião de hoje, vim escutando no carro a entrevista com o prefeito Geraldo Júlio. Chamou a atenção o fato do prefeito Geraldo Júlio atribuir toda a crise que nós estamos vivendo ao governo Bolsonaro e se posicionar contra a reforma da Previdência, mas ao ser indagado se ele seria favorável a se destacar o município do Recife ou os municípios da reforma da Previdência, os estados e os municípios, o prefeito Geraldo Júlio se posicionou contra, ou seja, ele torce para que haja a reforma da Previdência, que ele é contra, para ser beneficiado da forma adequada no que se refere à questão fiscal, mas não quer assumir o ônus de ser a favor da reforma e, muito pelo contrário, não é nem se posicionar a favor da reforma, é tomar uma posição contrária utilizando de argumentos que fogem à realidade, utilizando de elementos do populismo e da demagogia para ser contra uma reforma absolutamente necessária, que é a reforma da Previdência. Então, se posiciona de forma oportunística contra a reforma, mas quer que a reforma o atinja, em caso dela ser aprovada, para benefício da própria cidade. Sou favorável a que a reforma da Previdência, ela de fato, ela seja tanto federal quanto estadual e municipal. Afinal de contas, o problema, ele é federal. Nenhum ente pode ficar de fora, na medida em que a situação é extremamente grave e o déficit da Previdência no âmbito dos estados e dos municípios é da ordem de 100 bilhões de reais por ano. Ontem, inclusive, houve o boletim divulgando quais eram os estados que estão em situação fiscal no que se refere à Previdência, em situação previdenciária positiva, apenas 3 estados: Tocantins, Roraima e Amapá. Algo que chama a atenção pelo fato de que todos os demais estados, os grandes estados da federação, estão absolutamente quebrados no que se refere à reforma à questão previdenciária. Mas também utilizo este espaço aqui, já que nós estamos com uma matéria na ordem do dia. Trata-se do vazamento das informações acerca de diálogos entre procuradores da República no Paraná e também o ministro, hoje ministro e então juiz federal, Sérgio Moro, quando da questão da Operação Lava Jato, processos da Operação Lava Jato. É preciso que haja muita cautela no que está acontecendo, serenidade, mas é preciso deixar bem claro quais são os lados, quem está do lado do quê. O fato é que, até agora, tudo que foi revelado não indica que houve qualquer tipo de conduta delituosa por parte dos procuradores ou por parte do então ministro Sérgio Moro. Precisamos entender que o que está em jogo é a Operação Lava Jato, seus efeitos, inclusive a condenação de tantos que já foram condenados e estão cumprindo pena. Inclusive, figuras como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
ou até mesmo o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, são dois dos grandes expoentes que foram condenados pela Operação Lava Jato, que revelou o maior esquema de corrupção da história da humanidade no chamado Petrolão. Escuto com atenção a parte do vereador Jaime Asfora. Vereador André Regis, eu lhe parabenizo por trazer o tema à discussão aqui e quero dizer que nesse lado, meu lado, é o lado da Constituição Federal, que é o lado da OAB, que emitiu nota ontem recomendando prudência, como Vossa Excelência falou, e o momento exige prudência, mas, na minha opinião, desculpe data vênia divergência, a gente não deve tomar um lado nem da defesa da Lava Jato, por si só, nesse episódio, nem da defesa do fora Lula, do Lula é preso político, do Lula livre, porque o que está em jogo aqui é o que está no editorial da Folha de São Paulo de hoje. E a própria Folha de São Paulo registra. Isso é o editorial da Folha de São Paulo de hoje. A Lava Jato tem uma obra invejável a defender. Quebrou paradigmas de impunidade em elites empresariais e políticas que se lançaram numa corrida desleal e corrupta por privilégios, poder e negócios. E eu assino embaixo. A Lava Jato, até como metáfora, porque há outras operações do tipo ocorrendo pelo Brasil afora e, quiçá, ocorram cada vez mais, ela, inegavelmente, é um ponto de inflexão na luta contra a impunidade e contra a corrupção. Mas o que os áudios revelam, e os áudios foram... sua veracidade foi assumida pelo próprio ministro Sérgio Moro, pelo próprio procurador Dalton Dallagnol, que em notas e em pronunciamentos disseram sim a ver esses áudios, admitiram sim que travaram esses diálogos. Eles revelam coisas muito graves, como, por exemplo, tentativa de quebrar a fonte, o sigilo da fonte de uma jornalista, tentativa de impedir uma entrevista que não é nada mais, nada menos, a entrevista do ex-presidente Lula, em quem eu não votei, não votaria, e de quem eu sou crítico. Eu sou crítico do PT e dos 16 anos do lulopetismo, que inclui, como diz Hélio Gaspari, Michel Temer. Mas há de se entender, Vossa Excelência já falou sobre isso aqui, que era direito do preso Lula, como de qualquer preso, e vários presos de crimes, inclusive ligados a tráfico, a homicídio, dão entrevistas, porque isso é o direito de expressão. E ali os procuradores, aí não é mais Moro, estão fazendo toda uma série de comentários, invectivas e tentativas, inclusive ilegais, parciais e antiéticas, de impedir uma entrevista à Folha de São Paulo, que depois da eleição foi dada. Folha de São Paulo / É o País, e depois uma entrevista à Intercept. Ou seja, não é só uma conversa que, como diz também o editorial da Folha, revela uma promiscuidade, está no editorial da Folha, uma promiscuidade inaceitável e antiética entre o juiz e o procurador, entre uma parte e o juiz, mas também essas coisas que talvez tenham passado nas entrelinhas para algumas pessoas. Tentativa de quebrar o sigilo de fonte de um jornalista, que é protegido constitucionalmente. Tentativa de impedir uma entrevista usando qualquer meio. E ali ficou clara a posição político-partidária dos procuradores dentro da operação. Não é quando vai depositar seu voto, não. O professor Francisco Queiroz Cavalcante disse hoje na rádio Passada Limpo, no Jornal do Comércio, que você pode ter suas posições, óbvio, nenhum juiz é neutro, nenhum procurador é neutro, mas você não pode, durante uma reunião de trabalho, dentro dos autos ou de discussões dentro da operação, em grupo de trabalho da operação, e tramando fazer isso por meios jurídicos ou judiciais, usando, inclusive, o poder do Estado e os equipamentos do Estado, que são públicos, tentar para impedir a eleição de Haddad, e eu não votei em Haddad, eu votei em Ciro Gomes no primeiro turno, segundo turno, votei em Haddad por exclusão, porque ali a gente tem o pior da direita e o pior da esquerda, e para impedir esse catástrofe que é Bolsonaro, eu votei em Haddad, mas a última vez que eu votei em Lula foi em 89, eu era adolescente. Para terminar, senhor presidente, eu quero dizer que não é só uma mera conversa entre Moro e os procuradores, ali se revelou uma organização articulada, onde Moro era o chefe de uma equipe. Então, Moro aí exercia um poder
inquisitorial, que é vedado pela Constituição. O juiz não pode ser parte e julgador, acusador e julgador. Há uma série de ilegalidades que precisam ser investigadas, com devido processo legal, com ampla defesa, e há ilegalidades também no âmbito do cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, que são muito casos da nossa democracia. Então, e evidentemente, o que houve de crime cibernético deve ser apurado. Eu estou concluindo. O que houve de crime cibernético deve ser apurado. Mas isso não é meramente tomar partido a favor de Bolsonaro ou a favor de Lula. Eu não estou em nenhum dos dois lados, nem no cordão encarnado, nem no vermelho. Minha defesa, meu partido é dentro da Constituição Federal e da OAB e das entidades que defendem a Constituição Federal. Muito obrigado. Bem, primeira coisa, acho que Vossa Excelência comete um equívoco ao já tomar posição, na medida em que não dá para saber exatamente o que aconteceu. Não se tem uma perícia do que aconteceu, não é áudio, são textos. O próprio ministro Sérgio Moro já indicou que são textos antigos, que ele não tem em memória, ele não tem como saber, inclusive, se são autênticos ou não. Então, é preciso que haja uma apuração, uma investigação, para que verifique a autenticidade. O contexto de onde foi tirado. Fazer o julgamento que Vossa Excelência está fazendo é, inclusive, também contra a Constituição Federal, ao não dar o direito ao contraditório daqueles que estão envolvidos no vazamento ilegal. Ou seja, o que se sabe é que procuradores da República tiveram uma invasão ilegal de suas mensagens de forma criminosa. Isso é o que é o fato. Só se tem certeza disso. Eu aqui destaco, inclusive, uma passagem do ministro Barroso acerca do caso. A única coisa que se sabe ao certo até agora é que as conversas foram obtidas mediante ação criminosa. E é preciso ter cuidado para que o crime não compense. Porque nesse momento, vereadora Ana Lúcia, o que há é uma euforia de criminosos. Todo mundo querendo escapar. Eduardo Cunha, Gedel, Lula, Palocci, João Vacari, Barusco, todos os envolvidos na Lava Jato estão comemorando, inclusive, sobre a ideia de que, se houver a prova de que houve o conluio entre o juiz e os procuradores, vão pedir nulidade processual. É a teoria do fruto da árvore venenosa. Tudo que tem na sua origem algo que foi ilegal, vai ser, no longo prazo, tornado nulo, sem efeito. Então, imagine, Pedro Barusco devolveu 100 milhões de dólares aos cofres da Petrobras em decorrência de propina recebida. Prevalece o entendimento de que não poderia ser feita a condução da investigação da forma como foi feita, escapa-se Pedro Barusco. Então, é preciso que haja cautela, por isso que eu coloquei de antemão. Não se pode julgar e condenar como foi feito. Julgou-se e condenou-se o ministro Moro e todos os procuradores. Tinha um grupo de procuradores. Que cuidado se teve? Então, o lado da Constituição Federal impõe todo tipo de salvaguarda no que se refere à postura dos que estão no lado da lei. Tem uma cena, eu não vou julgar o que está acontecendo, já que eu não tenho informações suficientes, nem ninguém tem, mas, senhor presidente, tem uma cena do filme Os Intocáveis, em que o Eliot Ness, quando ele estava na perseguição de um criminoso que havia assassinado vários, ele, no alto do prédio, ele segura o criminoso, e o criminoso que matou o amigo dele diz: eu matei seu amigo e você precisava ver como ele chorou na hora do último tiro. Ele disse: e você agora vai ter que me tirar daqui, porque é seu dever como policial. E ele, Ness, soltou o criminoso, que caiu lá embaixo
e morreu. A cena, claro, revela o lado, quem está do lado certo do combate e o lado de quem está no crime. Claro que, se ficar caracterizado que houve algum tipo de conduta indevida, algum tipo de conduta que mereça ser reparada, que se repare. Se houver qualquer tipo de conduta que tenha que ser punida, inclusive com a nulidade processual, que se puna. Agora, até agora, tudo que se vazou, nada prova que houve qualquer tipo de direcionamento para punir determinado, inclusive porque são mais de 100 pessoas que estavam sendo investigadas. Então, quantos julgados e quantas vezes o Ministério Público pediu e foi negado? Outra coisa, não existe duplo grau de jurisdição, não existe o recurso até o Supremo Tribunal Federal. A defesa, na medida em que o Ministério Público tentou controlar determinados atos, e aí, mais uma vez, eu li e não encontrei nenhum caso em que o Ministério Público ele tivesse atuando à margem da lei, pelo que foi dito. Eu prefiro preservar as instituições que estão no combate a esse mal da corrupção. Prefiro estar do lado das instituições que estão tentando passar o Brasil a limpo, a participar da euforia dos corruptos, como diz o ministro Luiz Roberto Barroso. Muito obrigado, senhor presidente.